Bem-vindo ao fsiqueira.com em mais um vídeo papo de rádio. Eu quero te dizer que daqui a 2 programas eu vou realizar o sorteio do meu livro 10 Histórias e Algo Mais, publicado pela editora Besouro Box, onde eu conto minha experiência como âncora de uma rádio trânsito em São Paulo e, mais do que isso, a experiência de ouvintes que recorreram ao rádio e encontraram auxílio em diversas situações limites que enfrentavam no trânsito da cidade. Além disso, eu tiro lições que a gente pode aplicar no nosso dia a dia e que podem ser úteis em qualquer ambiente em que você vive. Então, se você quiser ainda concorrer ao livro, mande um e-mail para f.siqueira@rocketmail.com, no assunto coloque sorteio. Então, não no próximo, no outro programa, o sorteio do livro. Você sabe que eu tenho andado muito conversando bastante com estudantes de comunicação, né? E sempre quando eu converso com estudantes, eu pergunto em que área do jornalismo ou da comunicação especificamente eles querem atuar, e eu ouço as mais diversas respostas. Eu pergunto também as razões que os levaram a escolher comunicação, e apesar de nem todos verbalizarem dessa maneira, mas fica claro que a maioria entende que a comunicação é um jeito de você interferir na vida, no mundo, nas decisões, nas pessoas. Especificamente no jornalismo ainda há muito esse espírito de mudar o mundo, né? Coisa que talvez seja estimulada pela quantidade de mídias e plataformas e de possibilidades de comunicar que a gente tem hoje. Por exemplo, esse papo que nós estamos tendo aqui é algo que era impensável alguns anos atrás, simplesmente uma câmera, né? E o vídeo exposto na internet para o mundo inteiro, para as pessoas assistirem, você fala o que pensa, sem o cerceamento de uma empresa de comunicação ou de mídia, interesse financeiro e assim por diante. É claro que isso é maravilhoso. Eu sou extremamente empolgado com essa revolução das comunicações que permite, como eu disse no programa anterior, que alguém sente com um violão na frente de uma câmera e faça sucesso, que alguém sente diante de uma câmera e diga o que quer, que alguém grave um podcast em casa e disponibilize para quem quiser ouvir. Isso é sensacional. E é claro que isso estimula esse sentimento de que a gente pode mudar ou fazer alguma coisa de interessante. Coisa que eu concordo. Eu acho que a gente pode sim. E, por exemplo, esses nossos encontros aqui, esses nossos papos, são uma tentativa da gente agregar e da gente colocar o rádio e a comunicação em discussão, já que existem tão poucos canais para que isso seja feito, né? Só fazendo um parênteses aqui, outro dia eu conversando com um amigo meu sobre esses nossos videopapos, esse meu amigo me dizia o seguinte: você não acha que você de alguma maneira está se expondo profissionalmente à medida que o nosso mercado é tão limitado a ideias e tão pouco fechado a discussões? E eu sinceramente disse a ele que eu não sei até que ponto essa exposição realmente acontece, até que ponto eu corro esse risco, e talvez até corra, mas eu acho que cada um tem algo a contribuir, ao fazer e a somar nessa discussão que no fim da linha, no fim das contas, vai beneficiar todos nós. Então, não só eu que estou falando aqui, mas todo mundo que escreve, que assiste, que replica, que copia os vídeos e outros caminhos de outras pessoas que também estão se propondo a ajudar na comunicação. Eu acho que a gente está montando tijolinho por tijolinho uma plataforma que depois vai ser muito benéfica a todos nós. Mas o fato é que a gente tem essa intenção de mudar a partir da comunicação, e a comunicação abre espaços incríveis para isso. Mas especialmente aqueles que vão trabalhar em grandes mídias, em grandes empresas de comunicação, em grupos que falam para as massas, vão sentir frustração num primeiro momento, no segundo, no terceiro. Porque à medida que você se depara com as linhas editoriais e com as pautas e posicionamentos das empresas, você vai ver que existem muito mais interesses do que a nossa vã filosofia pode reconhecer. Toda empresa de comunicação é movida por dinheiro, claro que é, e a partir daí você pauta o caminho que você vai seguir. As empresas de publicidade mantêm as empresas, os governos são extremamente importantes, as verbas que são liberadas para as empresas de comunicação sustentam muitos grupos. Então toda linha de comunicação, toda linha editorial, toda linha de entretenimento vai ser balizada ou vai ser pautada por interesses. Então você como jornalista, você como comunicador, vai ter liberdade, mas a sua liberdade vai esbarrar. Aqui, ó, vai ter limites, e os limites vão ser balizados, vão ser criados, vão ser estruturados a partir dos interesses da empresa em que você trabalha. Então, quanto mais interesses a empresa tiver, mais limites você vai encontrar. Quanto mais solta em relação a esses interesses a empresa for, menos limites você vai encontrar, mas de qualquer maneira você vai encontrar limites. Às vezes até não são apenas interesses financeiros, econômicos ou de poder, às vezes a própria sociedade impõe limites, até a audiência acaba impondo limites para que você tenha liberdade de se comunicar. Então o papel do comunicador, o papel do jornalista especificamente, num veículo de comunicação, vai ser encontrar o ponto entre o ideal, né,
e o bloqueio total. Não é nenhum nem outro. O caminho do meio, o caminho que te dá essa liberdade, que não é a ideal, mas também não te bloqueia por completo. Esse caminho do meio é o rumo, é o ponto, é o alvo que nós devemos encontrar. Mas como é que a gente encontra esse caminho ideal que não está no excelente, que não está no que a gente queria, que é a liberdade total de imprensa, de manifestação, de cultura, mas também não está no cerceamento completo, né, onde você não pode dizer o que pensa, onde você trabalha simplesmente para ajudar a beneficiar determinadas pessoas ou determinados interesses. Quem vai encontrar esse caminho, quem vai pautar esse caminho é você, porque esse caminho só existe dentro de você. Porque existem profissionais que têm mais liberdade do que outros dentro de um mesmo veículo de comunicação. E não venha com essa história de panelinha, de peixe, de QI, de beneficiamento para aquele ou para outro, porque na realidade existe um caminho maior do que esse, existe uma possibilidade muito maior do que simplesmente você dizer que é um beneficiamento. Aliás, a gente tem que parar com essa história de QI, de que eu sou injustiçado, de que ele é beneficiado e eu não sou, de que é uma panela. Isso é uma coisa muito ruim e que só te cega e te evita encontrar esse caminho ideal como comunicador, como prestador de serviço, como jornalista, como alguém da imprensa. Esse caminho deve ser alargado, esses limites devem ser ultrapassados dentro de você. É a tua percepção do mundo, é a tua percepção de si mesmo, é a tua percepção do veículo e da sociedade em que você está inserido, é que vai aos poucos lhe dando as ferramentas de linguagem, de escrita, de posicionamento e de comunicação, que aos poucos, apesar dos pesares e apesar dos limites, vai lhe dar um passo além, uma possibilidade um pouquinho maior de, a partir daquilo que você faz, e ainda que não seja o ideal, ser relevante na vida das pessoas. Então encontre esse caminho em você. Você que é estudante de comunicação, nem tudo serão maravilhas no futuro, mas também nem tudo serão pedras e nem tudo será espinho. Cuidado com o que você ouve de profissionais que às vezes estão desgastados, desgostosos e frustrados em relação ao posicionamento que eles mesmos não encontraram ao longo do caminho. Você pode encontrar esse posicionamento, você pode se posicionar dessa maneira que, ainda que não seja ideal, é a mais adequada, é a mais útil e é a que vai lhe abrir espaços para você cumprir essa intenção e esse desejo de ser um comunicador relevante. As mídias que nós temos à disposição hoje nos possibilitam, por exemplo, um vislumbre desse caminho à medida em que você pode exercer o seu direito de comunicar, o seu dever de comunicador na sua própria mídia, por exemplo. É claro que a gente quer fazer isso de uma maneira mais eficaz, mais efetiva, e os veículos de massa acabam sendo a nossa meta para isso. Mas como o próprio nome já diz, veículo de massa é um veículo que existe para formar massas homogêneas. E naquela massa homogênea não pode ter um diferente, não pode ter outro que questiona, não pode ter outro que pensa. Então quanto mais parecido, quanto mais iguais as pessoas forem, quanto mais massa e homogênea as pessoas forem, é mais fácil vender o produto, seja um produto se comprar, seja uma ideia, seja um conceito, seja uma religião, seja uma ideologia, um partido político, um posicionamento e assim por diante. Como faziam os nazistas, né, indo a um extremo, que diziam que quanto mais você martela como verdade, ainda que seja uma mentira, isso vai ser aceito e absorvido pelas pessoas como verdade. E as mídias de massa trabalham assim, para formar massa, para que as pessoas sejam iguais e tenham valores parecidos, ainda que aparentemente sejam diferentes. Mas você, como comunicador, pode fazer a diferença nisso quando você alarga a sua mente, quando você alarga os seus horizontes internos e começa a enxergar a vida e a sociedade e as pessoas de outra maneira. Esses nossos papos, esses videopapos de rádio e de comunicação servem para isso, para que a gente discuta, para que a gente tenha propostas, para que a gente faça ideias e, quem sabe, para que a gente possa, aos pouquinhos, encontrar esse caminho ideal. Ou do meio, que ainda que não seja o ideal e ainda que não esteja ali no princípio barrado e travado e intrucado da comunicação, mas que nos permita trazer uma mensagem, trazer uma proposta. Onde quer que você esteja, partindo de você, isso é possível. Encontre o teu caminho. A partir daí você vai encontrar o teu caminho como comunicador, como jornalista, como locutor e o que mais você tem escolhido na comunicação. Mas esse ideal está aí dentro de você. Descubra-o, trabalhe-o, para que ele possa vazar naturalmente e consequentemente em tudo aquilo que você faz. Você quer falar mais sobre isso? Ou quer tocar em outro assunto? Me escreva f.siqueira@rocketmail.com. Meu Twitter é o Flávio F. Siqueira. A gente se fala no nosso próximo Videopapo de Rádio.